A eleição para a presidência na Venezuela será neste domingo e talvez venha com uma grande surpresa. O atual presidente, Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013, tenta a terceira reeleição, mas ele pode ser derrotado. Pesquisas mostram o oposicionista Edmundo Gonçalves Urrutia, um ex-diplomata de 74 anos, à frente em alguns cenários. Uma dúvida paira no ar: o resultado das urnas será respeitado, seja quem for o vencedor? Talvez já temendo perder, Maduro reagiu à desconfiança internacional e questionou os sistemas eleitorais da Colômbia, dos Estados Unidos e do Brasil. Ele disse que as eleições daqui não são auditadas, o que não é verdade, e afirmou que a Venezuela tem o melhor sistema eleitoral do mundo. Já Gonçalves não assinou um pacto de aceitação do resultado eleitoral, independentemente de quem for o vencedor, e alegou que o acordo não poderia ser imposto de forma unilateral. Quinta-feira, 25 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Em Detalhes, o seu videocast diário, sempre trazendo um assunto importante a ser debatido, a temática do momento. Hoje nós vamos falar sobre a eleição na Venezuela. No próximo domingo será realizada a eleição que vai definir se Nicolás Maduro continuará no poder em Caracas. Nosso convidado é o jornalista aqui do ICL Notícias, Lucas Rocha. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo. Tudo bem, André? Muito obrigado pelo convite, né? Tema sensível, mas que a gente vai debater aí e trazer bastante informação sobre essa eleição. A gente que te agradece, Lucas. Primeiro eu queria que você explicasse, por favor, como funciona a eleição na Venezuela. São 2 turnos, é um turno só? Como estão as pesquisas no momento? Voto em papel, urna eletrônica? Eu queria que você, por favor, desse esse panorama do sistema eleitoral venezuelano e da situação atual do pleito de domingo. Perfeito, André. A Venezuela tem um sistema de votação de turno único, né? O candidato que for mais votado é quem vai levar a eleição, né? A gente tem 10 candidatos se apresentando e 2 são os candidatos principais, né? O principal obviamente, é o presidente Nicolás Maduro e o candidato mais forte de oposição é o Edmundo Gonçalves Urrutia, que é o candidato que une aí as principais forças de oposição, né, a plataforma unitária em torno dele. As pesquisas eleitorais na Venezuela colocam cenários diferentes, né? As principais pesquisas tem algumas pesquisas que colocam, né, uma vantagem muito grande por Urrutia, tem pesquisa que coloca o Maduro com uma vantagem. É muito difícil de acreditar de fato nesses cenários das pesquisas. O que a gente deve ver, André, quando o resultado sair, é uma disputa muito acirrada. É a minha aposta de que a gente vai ter um resultado muito apertado, talvez um resultado muito próximo do que foi aquela primeira eleição do Maduro contra o Capriles em 2013. Então, a minha aposta, né, que eu acho que talvez seja mais segura, é de que a gente vai ter uma eleição acirrada, que deve se decidir talvez na vírgula, né, em poucos pontos percentuais, porque o cenário que a gente tem hoje é esse, né? E não vai ter aquela emoção voto a voto, não vai ter divulgação de resultado parcial, vai ser tudo de uma vez, mesmo eles tendo o sistema eletrônico de votação. Exatamente, André. Apesar de ser sistema eletrônico de votação, a informação que a gente tem, né, é que que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela vai soltar o resultado de uma vez, não vai ter apuração de minuto a minuto. Não vai ter nada disso. Os resultados vão ser comunicados aos partidos e depois de comunicados aos partidos, eles vão ser comunicados publicamente. Então, primeiro avisa aos partidos qual que foi o resultado, depois o público fica sabendo, né? Então, vai ter um pouco menos de emoção nessa contagem percentual, mas já vai sair com o resultado consolidado logo de cara, o que também é importante de se acompanhar, né, de como vão ser as reações a partir desses resultados, né? É importante ressaltar que essa é uma eleição que acontece depois de um acordo que foi feito entre o governo e a oposição, né, para que a oposição pudesse participar desse pleito, né, na última eleição de 2018, a oposição não participou, né, então isso é um ponto importante. Depois desse pleito, como é que vai se colocar essas candidaturas, né? Como é que vai ser esse reconhecimento do resultado?
O presidente Nicolás Maduro e alguns candidatos assinaram um pacto de reconhecimento automático, né, praticamente, do resultado das urnas. O Urrutia e um outro candidato da oposição não assinaram. Então, tem um receio aí também de como vai ser essa aceitação do resultado, né? A oposição, essa plataforma unitária da oposição, disse que só vai reconhecer o resultado das urnas que ela conseguir auditar por conta própria. Então, já tem aí um clima de tensão no ar, né? Apesar de informações que a gente teve, da informação de alguns jornalistas que estão lá na Venezuela, como a Martina Silva, do Diálogos do Sul, ou de fontes que eu tenho lá na Venezuela também, né, de pessoas que foram acompanhar esse processo na Venezuela, dizerem que o clima está um clima tranquilo, que a situação lá, o clima social para esse pleito, não é um clima de muita tensão. As pessoas estão fazendo campanha na rua, né? A gente tem visto o que se tem dito, né, é que o chavismo está organizado nas ruas, está mobilizado, o que também acaba sendo, André, um sinal de que as coisas não estão tão fáceis, né, porque tem uma mobilização massiva do chavismo na rua. A informação que chega para mim é essa, né, de que há uma mobilização muito forte do chavismo na rua, que a gente deve ver nos últimos dias de eleição grandes manifestações. Isso também é um sinal de que é necessário para o governo Maduro mobilizar as pessoas a votarem. Então, se tem essa necessidade muito grande de mobilizar, também acaba demonstrando que a coisa não vai ser tão fácil assim, né? Na última eleição, como o voto não é obrigatório na Venezuela, houve uma abstenção histórica, um grande número de ausentes na eleição, e isso acabou dando ao Maduro uma vitória acachapante. Se o eleitorado do Maduro se mantiver firme, indo votar, como aconteceu na última eleição na Venezuela, ele já larga com uma boa base de votos, né? Exatamente, né, na última eleição, a eleição de 2018, né, foi uma eleição que foi boicotada pela direita e pela extrema-direita, né, então a gente teve um setor importante do campo político venezuelano não comparecendo, não colocando candidato. Então, quando eles não colocam candidato, uma parcela da população não vota, né, além das pessoas que não votariam por não acreditar no sistema eleitoral, por não acreditar que a mudança virá daí, que isso tem também, né, pessoas que, como o voto não é obrigatório, há muito esse sentimento, às vezes, de que não faz sentido ir votar, né? De não faz sentido participar do processo eleitoral. Então, o que se coloca é, se de fato houvesse mobilização do chavismo para conseguir votar, eles largam com um potencial importante aí de votos, né? Porque na última eleição, a eleição de 2018, que foi muito contestada, né, que foi aquela eleição que gerou a autoproclamação de Juan Guaidó, foi uma eleição que participaram 9 milhões de eleitores, dos 20 milhões possíveis. Na eleição anterior, a título de comparação, foram 14. Então teve uma queda de 5 milhões de eleitores. E essa queda de 5 milhões de eleitores expressa tanto isso que eu comentei, né, de uma insatisfação com o sistema, quanto pessoas que poderiam estar votando na direita, na extrema-direita. Né? Então, se o Maduro repete os 6 milhões de votos, já tem uma base interessante aí para estar disputando essa eleição. E nesse pleito, no anterior, o Maduro venceu com 67% dos votos, né? Justamente porque não tinha um competidor à altura dele. E nessa eleição, o que parece é que há, de fato, chances de ter um embate muito acirrado na Venezuela e possivelmente até o Maduro vir a perder essa eleição, né? Que algumas pesquisas apontam esse cenário, como eu já comentei, né? Outras apontam que não. Então, a expectativa, né, de fontes que eu vi da Venezuela é de que vai ser muito acirrado, é de que o resultado não vai ser muito simples para nenhum dos lados. Existe um certo temor legítimo de que o chavismo ou o Maduro, pessoalmente, não aceite o resultado caso perca a eleição. Só que há também um certo temor de que a oposição não aceite caso o Maduro seja reeleito, porque, como você mencionou, o Urrutia não assinou o pacto de aceitação automática do resultado, né? Então, na verdade, esse medo não é de um lado só. Os dois lados aí acabam fazendo certo mistério, porque apesar do Maduro ter aceitado ou ter assinado o pacto, existem declarações controversas dele em relação a isso. Então, os dois lados podem tentar melar o jogo dependendo do resultado.
Essa é uma grande preocupação, né? Por isso que essa eleição tem mais de 600 observadores internacionais, a ONU está acompanhando, que essa é a grande questão, né, André? Ainda mais se for de fato uma eleição definida no ponto percentual, como é que vai ser a recepção disso, né? Como é que vai ser a aceitação desse resultado? O que a gente tem visto, né, essa posição da oposição, ela é alarmante na medida em que a gente já viu cenas parecidas em alguns lugares na América Latina, né, de você já desconfiar do resultado eleitoral antes mesmo dele sair. Né? Então, essa eleição, ela acontece, eu acho que é muito importante, né? A eleição acontece a partir de um acordo que foi feito em 2023. Um acordo que depois acabou levando ao levantamento de sanções dos Estados Unidos para a Venezuela e que depois essas sanções voltam, né? E o levantamento foi bem parcial também, não foi um levantamento total de sanções, né? A Venezuela sofre sanções desde 2014, né? Desde 2013, enfim, são muitos anos de sanções. Né? As sanções mais duras vêm a partir do governo Obama em 2015, então são 9 anos de sanções mais duras. E com Trump, né, em 2019, que vem as sanções piores, que bloqueiam tudo e que deixam o regime venezuelano numa situação muito crítica, né, que leva a uma crise social, uma crise econômica, uma crise alimentar também, né? Tudo isso acaba vindo dessas sanções e, obviamente, também de decisões equivocadas do governo de Nicolás Maduro, né? Então, esse pacto que se firma nesse acordo não é um pacto muito firme, né? É um pacto que pode, de alguma maneira, também ter um possível rompimento. A gente espera que não. Essa observação internacional intensa vigia para que não seja rompido esse pacto, né? Porque isso afeta tanto a soberania da Venezuela quanto o futuro da região, né? A América Latina depende de uma Venezuela que consiga manter o seu sistema, que consiga ter a sua soberania respeitada, né? Eu acho que é mais do que isso, né? Porque pode haver críticas à condução do Maduro na presidência, pode haver críticas ao sistema venezuelano, né, o regime bolivariano, mas é importante respeitar a soberania da Venezuela, que é um país que está aí sob os olhos da águia dos Estados Unidos, né, porque tem poços de petróleo, os maiores poços de petróleo do mundo, né? Então é fundamental essa vigilância internacional para que nada saia da normalidade de alguma maneira, né? Para que a gente tenha de fato que a gente não tenha um banho de sangue, né? Que o Maduro se refere a um possível banho de sangue, fazendo uma referência muito direta ao que aconteceu anteriormente, né? Quando o Capriles perde para o Maduro por menos de 1%, né, por cerca de 1%, a direita e a extrema-direita começam a realizar manifestações terroristas nas ruas, né? Começa a ter as guarimbas. Entre as práticas dessas guarimbas, estava a de colocar fio com cerol, né, nas pistas, para quando a moto passar, arrancar a cabeça do motoqueiro. Né? Isso são cenas que aconteceram na Venezuela a partir de um processo de agitação por conta da não aceitação do resultado eleitoral. E depois a gente viu tudo que se desencadeou novamente em 2017, também houve processo de guarimbas, enfim. Não é um passado tão passado assim, é bem recente. Então, essa referência que o Maduro faz é uma coisa que aconteceu, né? E que é importante que não aconteça novamente, porque, né, para o bem-estar da população venezuelana, né? E o golpe de Estado de 2002, que tirou por algumas horas, alguns dias, Hugo Chávez do poder e que foi patrocinado por forças que hoje ainda são relevantes na oposição venezuelana, né? Isso não significa, como você pontuou, deixar de apontar os erros do governo Maduro, deixar de apontar roubos autoritários, mas não é um maniqueísmo, não existe o bem contra o mal, né? Porque há interesses externos muito pesados envolvidos também nessa eleição, porque como você disse, o país com a maior reserva petrolífera do mundo. Isso não é pouca coisa. Exatamente. E acaba que esse maniqueísmo é reforçado muito pelo que a gente vê nos grandes meios de comunicação, né? Que já passam por um filtro de colocar tudo que o Maduro fala é um grande absurdo, tudo que vem da Venezuela é um regime de exceção. Então é importante a gente ter cautela, né? Por isso que no início do programa eu falei, né, que é um tema sensível, porque a gente sabe que é difícil a gente estar tratando desse tema e tratar com tranquilidade, com seriedade, analisando todos o que envolve, né? Você falou desses atores que estavam presentes no golpe de 2002 e que ainda existem hoje com força. A Maria Corina Machado,
que é quem está apoiando a candidatura do Edmundo Urrutia, né, quem está bancando essa candidatura, e ele entra na mesma coligação dela, depois dela ser impedida, porque ela teve uma condenação que impediu que ela fosse candidata. Ela é uma figura que esteve envolvida nesse golpe de 2002, é uma figura que posteriormente foi até a Casa Branca, encontrou o George W. Bush para pedir o apoio ao plebiscito revogatório na Venezuela, e é uma figura que depois virou embaixadora na OEA, pediu sanções à Venezuela, é uma figura frequente dessa oposição mais extremista da Venezuela, mais conservadora, e que tem um papel relevante nessa eleição, né? É uma liderança mais carismática, é uma liderança aí que começou, inclusive, André, a campanha presidencial do Urrutia antes mesmo dele. Ela foi para as ruas com uma foto dele, foi para fazer manifestação com foto dele, comício com foto dele, sem ele estar presente. Então, uma figura aí que é central nessa eleição também, que não pôde ser candidata no CNPJ dela, né? Não pôde ser candidata no CPF dela, perdão, mas que tem aí o seu candidato, o Urrutia, que ela está bancando, né? Então, quando se olha para o Urrutia, tem que se olhar para essa figura oculta, né? Fazendo um parêntese com a Dilma Rousseff, nessa figura oculta que é a Marina Corina Machado. Agora, o Urrutia que é o candidato da Maria Corina Machado, mas quem é este ex-diplomata, ou diplomata aposentado de 74 anos, que pela primeira vez em muitos anos é o que está mais perto de bater Nicolás Maduro numa eleição? O que esperar de um possível governo de Urrutia e até de uma possível derrota dele nas urnas? Então, o Urrutia é uma figura nova, né, no cenário político venezuelano. Ele surge para essa eleição a partir de um acordo feito na plataforma unitária, que não conseguiu, depois da queda da candidatura da Maria Corina Machado. Houve umas discussões internas de quem seria o candidato, acabaram colocando o Edmundo Urrutia, que é um diplomata de carreira. Ele foi embaixador na Argentina, foi embaixador na Nigéria, então não tem um grande legado político conhecido, né? Tanto que as propostas dele são mais voltadas justamente à questão internacional, né? A fala que vai se aproximar dos Estados Unidos, vai se distanciar da Rússia e da China, vai promover privatizações. Então, o plano dele de governo acaba sendo muito apresentado nesses termos, né? Nesses termos da cooperação internacional que se pretende fazer, né? E, enfim, tem muitas questões aí que a gente pode debater sobre essa figura, de por que esse ponto é tão central, né? Porque, enfim, essa eleição acontece também a partir de um acordo internacional que mobiliza diversos países, mas chama atenção. E fica essa dúvida, né, também de quanto ele vai ser presidente e quanto ela vai assumir posições chaves no governo, vai assumir posições chaves de comando, caso de fato ele seja eleito presidente da Venezuela. Mas é uma coisa que a gente tem que aguardar também para ver os próximos capítulos, né? A gente já viu, né, André, muitos episódios aqui na América Latina de que o enredo sai completamente diferente do previsto, né? A sinopse é uma, o enredo é outro, né? Mas um dia comum na América Latina é um dia absolutamente incomum, né, na verdade, porque se tiver dentro de certa normalidade já dá para estranhar um pouquinho, né? América Latina é isso. Agora, falando em América do Sul especificamente, recentemente, ou na última semana, declarações do presidente Maduro e do presidente Lula ganharam as manchetes, até um certo embate entre os dois. Maduro dizendo que se a oposição vencer vai provocar, nas palavras dele, a oposição vai provocar um derramamento de sangue. Essa fala foi mal recebida internacionalmente. O próprio presidente Lula manifestou, nas palavras dele, preocupação com essa declaração do Maduro, que rebateu dizendo que se o Lula está preocupado, ele que tome chá de camomila para relaxar, e fez então críticas mentirosas, inclusive ao sistema eleitoral brasileiro, dizendo que o sistema, que a eleição brasileira não é auditada. Isso não é verdade, a eleição brasileira é sim auditada. De qualquer maneira, essa troca de farpas entre Lula e Maduro demonstra um certo isolamento de Caracas sob Nicolás Maduro, já que Lula seria o principal apoiador, o principal aliado, na verdade, de Maduro na região? Então, André, quanto a isso, eu acho que não. Eu acho que demonstra aí que são projetos divergentes,
já de muitos anos, né? Na verdade, desde a época de Chávez. O Lula e o Chávez eram parceiros comerciais, eram aliados na região, construíam pactos de cooperação, mas nunca comungaram da mesma ideologia, nunca construíram exatamente nos termos de ter o mesmo programa, né, o mesmo Mesmo projeto. porque eles disputavam até a liderança da esquerda regional e globalmente, né? Então também havia essa rusga entre eles por causa dessa questão, quem é maior para a esquerda latino-americana. Exatamente. O projeto da Telesul, por exemplo, é um exemplo disso, porque a Venezuela colocou, a Argentina colocou, Bolívia colocou, Equador, vários países da região entraram no projeto da Telesul e o Brasil ficou de fora por uma decisão política do Lula de que não queria fazer parte desse projeto, queria fazer mais sentido para o Brasil construir a TV Brasil Internacional. Então a gente tem aí divergências de longa data entre esses dois países. Eu acho que também entre essas lideranças, né, a liderança do Lula e as lideranças venezuelanas, o que se coloca agora publicamente são essas trocas de farpas que eu acho que, enfim, estão dentro do tom de provocação de um lado e de outro, mas que não representam um rompimento político nem nada disso. Eu acho que a figura do Lula foi muito importante para a construção desse acordo que possibilita essas eleições do dia 28 de julho. Eu acho que a Venezuela tem plena consciência disso, né, de que o Brasil é um país que é importante ser parceiro, né, é importante ter como aliado, ainda que não seja um alinhamento total, que isso nunca aconteceu, mas é importante para a Venezuela ter o Lula perto, é importante ter outros países da América do Sul perto, e eu acho que o momento que a gente tem hoje demonstra o contrário, né, que o Maduro nunca esteve com tantos possíveis aliados do que já esteve em outros momentos, né? A gente teve um momento de vários governantes de direita na região que rechaçavam qualquer aliança com a Venezuela, que criaram o Grupo de Lima, que foi um grupo criado pelo Maurício Macri, teve o Jair Bolsonaro posteriormente, que tiveram vários países da região que faziam ataques diretos à Venezuela, né? Então hoje a gente não vê isso, hoje a gente vê o contrário, a gente vê países se mobilizando para a pacificação da situação da Venezuela. Então pode não ser um aliado super próximo, pode não ser um que você vai chamar para tomar uma cerveja no final de semana, mas são aliados próximos importantes para a consolidação de paz na região. E esse levantamento de sanções feito a partir do acordo em 2023 fez até com que a economia venezuelana melhorasse. É claro que há diversos problemas ainda de desenvolvimento social, índices muito ruins ainda para a Venezuela, que viveu um momento melhor sob Hugo Chávez, com o petróleo mais alto e sem as sanções internacionais, a situação econômica da Venezuela era muito melhor. Mas, nos últimos meses, ou talvez um pouco mais do que isso, melhorou um pouco a situação da Venezuela perto do que era antes. Esse pode ser um trunfo eleitoral do Maduro no domingo? Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é um ponto que está sendo explorado bastante no discurso na Venezuela, no discurso do Maduro, né, dos chavistas, que estão colocando que a Venezuela cresce sem parar nos últimos 12 meses. A gente tem um acumulado de 4% de crescimento. A gente tem a projeção do FMI, projeção do FMI que aponta 4% de crescimento da Venezuela ao fim desse ano. O governo Maduro afirma que já cresceu 7% esse ano. Então, esse crescimento econômico demonstra de como as sanções fragilizaram a economia venezuelana, de como elas foram criminosas, né? Porque, na verdade, as sanções trouxeram fome, as sanções destruíram o parque industrial venezuelano. Então, todo esse impacto das sanções, quando vê elas levantadas e trazendo essa resposta, mostra que, bom, talvez o governo Maduro realmente estivesse falando a verdade quando dizia que a culpa era das sanções. Talvez, de fato, houvesse uma impossibilidade de fazer mais coisa do que estava fazendo nos últimos anos, né? Então, acho que é óbvio, né, novamente, há decisões políticas equivocadas por parte do governo Maduro, decisões econômicas equivocadas, inclusive tem muitas críticas que são feitas à esquerda, né, ao governo de Nicolás Maduro. Então, é importante frisar isso, mas a gente tem visto, né, nesses últimos meses, de fato, um crescimento econômico na Venezuela, uma melhora nas condições de vida, né, tem dados de que 1 milhão de pessoas, 1 milhão de venezuelanos voltaram ao país,
em razão da melhora econômica que o país está vivendo. E, inclusive, tem uma série muito interessante, uma reportagem do jornalista brasileiro o André Vieira, que é da Telesul, que ele foi à Venezuela, mostrou como é que está o dia a dia das pessoas, né? Que é importante, né? Olhar os mercados, ver que tem coisa nas prateleiras dos mercados. Então, é muito bom, é muito positivo ver a Venezuela respirando, né? Resistindo, né? Sob o governo Maduro ou não sob o governo Maduro. Mas pensando na população, né? A população precisa de alimento para sobreviver, né? A população precisa sobreviver e a população venezuelana a gente vê que resiste, né? Apesar de muita dificuldade, apesar desses últimos anos muito complicados, a gente vê que é uma população que segue adiante, né? Lucas Rocha, jornalista, mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas. Um prazer muito grande conversar com você. A gente é colega, a gente trabalha sempre no dia a dia juntos aqui no ICL Notícias. E hoje, que grande oportunidade poder ouvi-lo e aprender um pouco mais sobre a eleição venezuelana. Obrigado pela participação, Lucas. Obrigado, André. E vamos acompanhar domingo como é que vai ser essa eleição, né? E também no domingo vai ter a aula inaugural da segunda turma do Empreendedor Mestre, o curso de empreendedorismo mais disruptivo do Brasil. Eduardo Moreira comanda uma equipe que ensina com métodos científicos você a tomar a melhor decisão para o futuro do seu negócio, sem fórmula mágica de coach, sem dizer que você vai ficar rico do dia para a noite, porque quando você ouve esse tipo de discurso é bom desconfiar, porque se tem cheiro de fraude, cara de fraude, certamente é uma fraude, é uma mentira. No caso do Empreendedor Mestre, não tem isso. Você aprende um conteúdo de qualidade para tomar as melhores decisões e conseguir alavancar o seu negócio, mas, como eu disse, sem nenhuma fórmula mágica. Para você se inscrever na aula inaugural, é só acessar o QR Code que está na sua tela ou então o site emdetalhesicl.com.br. A aula inaugural é online, gratuita, no próximo domingo às 8 da noite e é de graça, então corre lá e se inscreve. O Em Detalhes fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Você pode assistir a essa e a outras entrevistas no canal do YouTube do Eduardo Moreira ou do Instituto Conhecimento Liberta. Também dá para ouvir as nossas entrevistas nas principais plataformas de áudio. Se você está assistindo ao vivo, fique agora com o Mercado Investimento com Débora Maganha e André Campedelli. Amanhã o Em Detalhes volta às 10h30 da manhã. Até lá! Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não, que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá!